Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CNB Notícias, as informações do Brasil, da nossa política, do que está acontecendo no mundo também, para você ficar por dentro e não perder nenhum movimento. Aqui, se você é novo, eu te convido a se inscrever, ficar com a gente, e se você está sempre com a gente, eu te agradeço a sua presença e convido vocês todos a deixar um joinha se vocês gostarem do nosso conteúdo. Então, deixa a sua opinião aqui que eu vou falar a respeito das últimas informações. Olha só, o STF resolveu que a lei brasileira não se aplica ao Bolsonaro e seus aliados. É mais ou menos isso, né? A anulação do indulto que o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu ao ex-deputado Daniel Silveira é um ato de vingança do Supremo Tribunal Federal. Não tem nada a ver com a lei. São atos de vingança também as apreensões do celular e do passaporte do Bolsonaro. É um ato de vingança a prisão do oficial do Exército que foi ajudante de ordens do ex-presidente e que, pelo Estatuto dos Militares, só poderia ter sido preso em flagrante. É um ato de vingança continuado a prisão do ex-secretário de Segurança de Brasília por suspeita de omissão nos ataques aos Palácios dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. É um ato de vingança a decisão do STF de criar no Brasil a sua própria lei de censura para a internet, já que a Câmara dos Deputados não aprovou o projeto de censura que o governo Lula quis impor no país em seu maior fiasco político até agora. O cala-boca oficial, como costuma dizer uma das ministras, virá por ordem direta do Tribunal Supremo. Aí fica a pergunta: como achar que um país onde o poder público governa pela desforra e uma polícia cada vez mais parecida com a KGB em vez de obedecer à Constituição e às leis, como esse país é uma democracia? Não é. O caso do indulto anulado não faz nenhum sentido, nem do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista da lógica comum. A anulação foi decidida pelo ministro Alexandre de Moraes. Quase todos os outros ministros, como se fosse um partido político que vota igual ao chefe numa questão fechada, e tudo que o Moraes decide é questão fechada, todos os outros concordaram com ele. Mas o indulto era perfeitamente legal, não podia ser julgado nem eliminado. Ninguém aqui é jurista para ficar dizendo isso. O ministro, aliás, deixou claro no julgamento que cidadãos não juristas não têm direito de tocar no assunto. Não pode tocar no assunto. Mas quem disse que o perdão presidencial é legítimo foi o próprio Alexandre de Moraes. Ele disse isso em plenário anos atrás, mas aí ele estava falando de outro presidente. Presta atenção no que ele disse anos atrás. Abre aspas. O ato de clemência é privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar, mas o ato não desrespeita a separação de poderes. Não é uma ingerência ilícita na polícia criminal. Fecha aspas. Mas ele disse isso de outro presidente que era seu aliado. No caso agora do ex-presidente Bolsonaro, não é favorável a ele, então isso que ele falou já não vale mais. Em suma, segundo o próprio ministro, disse lá atrás, o perdão de qualquer tipo é uma prerrogativa legal do presidente. Mas ele disse lá atrás, e agora fica a pergunta: por que deixou de ser? Deixou de ser porque o presidente em questão é o Bolsonaro. E o STF já resolveu há muito tempo que a lei brasileira não se aplica a ele e aos seus aliados. A Constituição obriga a aplicar, mas o ex-presidente é de direita. E a extinção da direita se tornou uma questão de interesse nacional que se coloca acima de qualquer preceito legal. Em seu nome ficaram valendo a censura, a supressão de direitos e a transformação do Brasil num Estado policial. E eu pergunto para vocês o que vocês acham desta matéria que vem direto da Revista Oeste. Eu pergunto para você porque eu quero saber a sua opinião, e isso mostra a proximidade que a gente está cada vez maior de um governo ditatorial. E eu digo isso com pé gelado, com medo no coração. Você fique ligado porque eu tenho mais informação aqui. Presta atenção. Direto da Revista Oeste, nós temos mais um artigo aqui que veio do Estadão e fala sobre o direito de defesa depois do dia 8 de janeiro. O jornal Estadão publicou um texto criticando violações cometidas por parte do judiciário contra manifestantes presos. A gente acabou de falar do judiciário, a gente acabou de falar do STF e de como tudo que eles têm feito é para ir contra a direita de alguma forma e extinguir a direita. E isso eles não estão nem disfarçando. O jornal Estado de São Paulo publicou nesse domingo, 7 de maio, esse artigo que critica o cerceamento do direito de defesa dos manifestantes presos no dia 8.
assinado pelos advogados, atenção, hein? Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, que é simpático ao presidente Lula, Roberto Soares Garcia e Guilherme Ziliani Carnelós, todos do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. O texto lista uma série de violações cometidas pelo STF. Eu repito, série de violações cometidas pelo STF. Segundo estes advogados, abre aspas, impossível de exercitar o direito de defesa, fecha aspas. Eles falaram isso a respeito dos presos do dia 8. De acordo com esse artigo, inquéritos policiais foram instaurados nessa fase, em regra, e foi negado às defesas dos envolvidos, aos advogados das pessoas presas, o acesso a todos os elementos que haviam sido colhidos durante as investigações, em razão dos quais, aliás, boa parte dos presos permaneceu preso preventivamente. Os autos, por sua vez, eram, na verdade, um amontoado de peças cujas folhas não estavam nem sequer numeradas. Havia dificuldade em localizar os elementos de prova e se negava aos advogados acesso a feitos cujo cadastro não indicasse o cliente como investigado, o que impedia que os advogados ficassem sabendo todo o contexto das acusações para seus clientes. Nessas condições, foi impossível de exercitar o direito de defesa, segundo esses próprios advogados. Em outro trecho do texto, os advogados lembram que as acusações formuladas contra os presos do dia 8 de janeiro foram apreciadas no plenário virtual da Corte, sem que seus advogados pudessem se dirigir da tribuna, de viva voz, em tempo real, aos ministros, para promover a defesa de seus constituintes, de seus clientes. Segundo os advogados, no silencioso plenário virtual a que foram submetidos, as defesas foram suprimidas, a voz e o debate. Em vez disso, foi franqueada a juntada de um pequeno vídeo gravado pelos defensores na forma de memorial eletrônico e acompanhamento das manifestações individuais dos ministros conforme elas eram inseridas no sistema, o que é quase nada perto do direito garantido pelo jurídico do exercício de defesa. Os advogados lembram que a Justiça apresentou uma série de denúncias contra várias pessoas sem descrições detalhadas. O artigo classifica, inclusive, as queixas como peças genéricas em que se repetem as mesmas frases, mudando apenas o nome da pessoa a quem se imputa os crimes. Foi um copia e cola geral para todos os crimes, onde se trocou apenas o nome da pessoa. Uma parte dessas pessoas, inclusive, continua presa sem conseguir resolver a questão passados mais de 3 meses. Os advogados disseram que quase não se julga mais habeas corpus nas turmas do STF e do STJ. A regra é prolação de julgamento monocrático que somente chega ao colegiado por agravo. Gente, é muito difícil as palavras de advogados, eles falam com palavras difíceis, então nem todas eu vou falar para vocês aqui, porque tem muitas palavras que são difíceis da gente explicar para vocês. Mas tem muitos termos aqui para dizer que o STF não está cumprindo a lei como deveria. E aí eu pergunto para você, você acha que está cumprindo a lei como deveria? Ou, como eu disse na matéria anterior, está apenas se vingando, fazendo um revanchismo e simplesmente eliminando tudo que tem a ver com Bolsonaro e direita, sem olhar a lei, sem verificar o direito das pessoas envolvidas? Quero saber a sua opinião, comenta aqui, que ela é muito importante. Para encerrar aqui, eu vou falar a respeito do que o governo Lula aprovou, uma série de benefícios a uma empreiteira suspeita de fraude. São aditivos contratuais assinados pelo governo Lula que favorecem a empreiteira maranhense Engeforte, que é investigada pela CGU, a Controladoria Geral da União, e indicada em auditoria do Tribunal de Contas da União, o TCU, como a líder, presta atenção, como a líder de um cartel que teria fraudado licitações de pavimentação no total de mais de R$1 bilhão de 2018 a 2021. De acordo com a reportagem do jornal Folha de São Paulo, a maioria desses aditivos para a Engeforte envolve a prorrogação ou reinício de 12 contratos de asfaltamento de vias, cujos valores originais somam cerca de R$180 milhões. Intermediados pela Estatal Federal, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, os contratos prevêem obras no Amapá, Bahia, Ceará, Paraíba, Sergipe e Tocantins. No caso do Amapá, informa a reportagem, 2 contratos tinham irregularidades como superfaturamentos e falta de projeto, detectadas pelo TCU e pela CGU. Mas, mesmo assim, o governo Lula os
aditou, aumentando inclusive o valor e prorrogando o prazo para que eles terminem as obras. Pode ficar fazendo à vontade, se não terminar agora e precisar de mais dinheiro, o governo manda. Afinal de contas, o povo paga bastante imposto e é para isso, não é? Até mesmo a Codevasf, presidida pelo engenheiro Marcelo Moreira, indicado pelo líder da União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, da Bahia, já abriu procedimentos internos para averiguar irregularidades em contratos com a Ingefort. A reportagem da Folha afirma ainda que a maior parte dos contratos da estatal com a empreiteira foi abastecida por emendas parlamentares. 3 dessas emendas, que somam 90 milhões de reais, são do senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, aliado de Lula. Em um dos casos, técnicos do TCU já chegaram a apontar, inclusive, direcionamento pelo parlamentar em favor da Ingefort. A construtora também já fez uma reunião na Codevasf com o Alcolumbre sem registro de ata. Um relatório da CGU aponta que nas obras apadrinhadas por Alcolumbre há suspeita de irregularidades superiores a 3,9 milhões de reais, incluindo superfaturamento e falha no dimensionamento da pavimentação. Fiscalização feita em setembro de 2022 pela CGU ainda encontrou falhas no asfalto pago com as emendas de Alcolumbre. Fotos da auditoria em Macapá mostram que parte do piso se deslocou para a extremidade da pista, formando fendas perto do acostamento. A empreiteira nega a irregularidade. Procurada pela Folha, a Secretaria de Comunicação do governo Lula não se manifestou. Já a Codevasf afirmou que os aditivos mencionados referem-se a dilatações de prazo para assegurar a continuidade da prestação de serviços e o emprego efetivo de recursos orçamentários já empenhados. A obra se estende um pouco mais e eles pegam um pouquinho mais de dinheiro, entendeu? A estatal negou que tenha ocorrido aumento do valor de um dos contratos do Amapá por meio de aditivo. Segundo fiscalização da CGU, a Codevasf afirmou que tem adotado medidas para ajustar processos com vistas ao atendimento a apontamentos de relatórios de auditoria, inclusive em relação a valores. Em nota enviada à Folha, a Ingefort afirmou que, abre aspas, repudia veementemente quaisquer alegações de indícios de formação de cartel, conluio e fraude existentes nos certames licitatórios de que participou e não compactua com qualquer ilicitudes. Fecha aspas. O senador Davi Alcolumbre afirmou que espera que os órgãos de controle exerçam sua missão nos processos instaurados para fiscalizar as denúncias de irregularidades. Ele espera, mas não espera, não. Na verdade, eles falam essas coisas para a gente achar que eles esperam que o pessoal fiscalize uma coisa que, na verdade, eles não querem que seja fiscalizada. E aí você comenta aqui que eu quero saber a sua opinião, porque eu contei para vocês uma série de coisas erradas e eu quero saber o que vocês acham que a gente deve fazer. O seu comentário pode trazer uma ideia do que se poderia fazer diante de tanta coisa errada. Um grande abraço, eu volto assim que tiver mais informações.